Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos aqui ao nosso cantinho do canal. Essa semana eu vou abordar alguns assuntos que têm a ver com a nossa saúde, que têm a ver com nutrição. Há pouco tempo eu estive na fábrica da Vitafor, onde eu sou embaixadora. A Vitafor, para quem não sabe, é uma das maiores empresas de suplemento alimentar do Brasil. E por que eu tô falando disso tudo? É que, gente, eu sempre vi como importante você cuidar da saúde de dentro para fora. E isso eu comecei a levar mais a sério ainda depois que meu filho nasceu. Por quê? A idade vai chegando, você quer estar com um corpo bacana, você quer ter com mais saúde, você quer ter disposição. Enfim, é um pacote de coisas que a gente busca o tempo todo, mas nem sempre com a correria do dia a dia a gente consegue da melhor forma possível. E aí, nessa visita que eu fiz à fábrica da Vitafor, que eu aliás mostrei para vocês aqui no canal num tour muito bacana, eu pude conhecer alguns profissionais da nutrição, aliás, uma galera que eu aprendi muito, tinham tanta informação legal e como eu gosto desse assunto, resolvi trazer aqui para o canal. Portanto, hoje, quinta-feira e final de semana vai ter vídeo extra para poder abordar esse assunto. Espero que vocês gostem, porque eu vi os comentários do primeiro vídeo e vi quantas dúvidas surgiram da galera que me acompanha aqui. Então, eu busquei alguns assuntos que eu acho que podem ajudar muito quem está aí do outro lado da telinha. Se por acaso ao longo aqui do nosso consultório você tiver mais alguma pergunta, deixa aqui embaixo para a gente poder levar para os profissionais, tá bom? Então é o seguinte, são vários nutricionistas, cada um de uma parte do Brasil, e eu mandei uma série de perguntas que eu vou colocar aqui para vocês e eles é quem vão nos responder, tá bom? Bora começar! E a minha primeira pergunta é para Pamela. Eu quero saber se é verdade que existe uma relação da depressão e ansiedade com a suplementação. Eu posso usar a suplementação para melhorar o meu tratamento? A base do tratamento geralmente é através de medicamentos e psicoterapia. Mas as pesquisas mostram que uma boa nutrição cerebral ela tem a capacidade de melhorar o funcionamento do nosso sistema neurológico. O nosso cérebro ele é formado em boa parte por gordura, principalmente gordura do tipo ômega 3. Então, quando a gente tem um bom consumo de ômega 3, tanto pela alimentação, pela suplementação, nós conseguimos melhorar o funcionamento do nosso sistema nervoso. Melhorando o funcionamento do sistema nervoso, a gente consegue melhorar esse quadro de depressão e ansiedade que está associado. Então, uma boa alimentação, a suplementação do ômega 3 também vai ajudar no tratamento da depressão e da ansiedade. Pergunta agora é para Lia Lorena. Eu quero saber se é verdade que existem diferentes tipos de ômega 3 e se ela pode me explicar um pouco sobre eles. Falando especificamente do EPA, ele origina através de duas substâncias, que são as prostaglandinas e as resolvinas. Elas atuam como no nosso organismo? Atuam reduzindo o processo inflamatório, melhorando a circulação e prevenindo doenças cardiovasculares. Já o DHA, ele atua o quê? Ele é um excelente alimento, tem uma alta concentração de gordura e é super importante porque ele atua na prevenção das doenças neurodegenerativas, melhora os processos cognitivos, então ele atua toda nessa parte neuroprotetora. E a junção do EPA e do DHA tem um excelente resultado, super comprovado em estudos científicos, tanto de redução dos quadros de depressão quanto da melhora do humor. Agora, Márcio Leandro, me fala um pouquinho sobre a melhor suplementação para quem está passando por todo o processo de tratamento para poder lutar contra a depressão e a ansiedade. Então, quando a gente pensa nesses quadros, a gente está vivendo hoje em dia, né? A gente está num mundo onde todo mundo vive muito estressado. Acho que é uma realidade de 100% da população. Sim, muitas pressões, muita correria, frustrações, e isso acaba então aumentando esse hormônio que é o cortisol. E hoje em dia a gente sabe que esse cortisol ele pode interferir na formação de um neurotransmissor que chama serotonina, que normalmente é o neurotransmissor associado a esses quadros de ansiedade e depressão. Então essa serotonina ela é produzida a partir de um aminoácido que chama triptofano, que está presente na banana, no kiwi, na aveia, e a gente converte no nosso corpo esse triptofano para formar essa serotonina. O problema é, como o professor Henrique já disse, quando a gente pensa num indivíduo estressado
ou mesmo num processo inflamatório, ele acaba não conseguindo fazer essa conversão para a formação da serotonina. E aí aumentam esses quadros de ansiedade e de depressão. Se tem uma coisa que a gente sofre muito hoje em dia é o estresse. Por isso, Nathalie, me conta uma coisa, existe algum suplemento que eu posso usar no meu dia a dia para dar aquela reduzida, para ficar mais tranquilo, para melhorar o estresse? Bom, Ana, hoje em dia a gente sabe que no consultório os pacientes chegam extremamente estressados, né? Então a gente já tem algumas suplementações que podem auxiliar muito a reduzir esse processo de estresse. Imagine que a maioria das pessoas estressadas, elas têm uma compulsão alimentar. Elas querem descontar na comida, compensar o estresse com aquela sensação de prazer que a comida traz, né? Principalmente a comida doce. Nesses casos, a gente poderia usar o Crocs Ativos, que é um ativo da medicina tradicional chinesa, e ele age muito bem nessa questão de controlar o apetite, principalmente o apetite pelo doce, né? Que é um sintoma clássico das pessoas estressadas, e buscarem o prazer, a satisfação na comida, né? A gente tem alguns pacientes estressados que têm dificuldade para dormir, para relaxar, né? Se a gente vê que hoje as pessoas ficam muito tempo no celular, as luzes brancas expostas o tempo todo, então isso faz com que as pessoas não consigam atingir aquele sono reparador, o sono relaxante. Então, como ativo que a gente pode citar o Bísia, né, que ajuda a regular essa questão do sono profundo, atingir, melhorar essa liberação de melatonina, porque ela é precursora do GABA, ela faz a gente produzir o GABA, que é um precursor da melatonina, e aí você vai conseguir o sono reparador e vai conseguir ter uma noite relaxante, descansar melhor, acorda menos estressado. Odília, eu ouvi dizer que existem vitaminas e minerais que podem ajudar no combate à depressão. Me fala um pouco sobre isso. Infelizmente, hoje as pessoas estão cada vez mais malnutridas, né? Eu diria assim, por conta da correria, do dia a dia. Então, devido à desinformação, muitas desenvolvem problemas como a depressão. E algumas vitaminas e minerais são fundamentais na melhora desses sintomas, né? Minerais como magnésio, selênio e as vitaminas principalmente do complexo B, que auxiliam na produção dos neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, a ocitocina. Yasmin, conta pra gente quais são os produtos que a Vitafor tem que podem ser usados no combate da ansiedade e depressão. Então, Ana, na verdade a Vitafor ela acaba se preocupando não só com a saúde física de quem consome, mas também com a mente, que é aquilo que nos guia, né? Então é corpo e mente. Nesse caso, os ácidos graxos, tanto o óleo de linhaça, né, que são os ácidos graxos essenciais, quanto o ômega 3 do óleo de peixe, rico em EPA e DHA e livre de metais pesados, é muito benéfico, como as colegas falaram, né, do ômega 3. Assim também como antioxidantes, principalmente polifenóis, encontrado no chá verde com as catequinas, na cafeína e na cúrcuma longa. Além disso, um fator bem importante no tratamento da ansiedade e da depressão é o cuidado do intestino, porque o intestino ele é o segundo cérebro do corpo. Então, no intestino é produzido 95% da nossa serotonina. E esse cuidado ele deve ser tanto na alimentação quanto na suplementação de probiótico e fibras. Quando a gente fala de suplementação, a gente sempre acha que é coisa de quem vai pra academia, mas já deu pra perceber que não é bem assim. Faz muita diferença na nossa saúde. E aí, quando se fala de saúde, tem uma coisa que me vem logo à cabeça, que é funcionamento do intestino. Por isso, eu tenho uma pergunta pra Amanda. Amanda, quando eu estive aí na fábrica junto com vocês, eu vi muitos profissionais, muitos nutricionistas falando sobre modulação intestinal. Conta pra gente o que é modulação intestinal e por que ela é tão importante para o nosso corpo. O intestino ele é um órgão regulador, então ele tem diversas funções no nosso organismo. E dentre elas, as funções principais, a digestiva, a absortiva. E a digestiva, o que a gente pode falar? Se você não tem um intestino bom, né? Se você não tem um intestino saudável, você não vai digerir bem os alimentos. Então, por exemplo, um caso comum é a digestão das proteínas. Se você não consome, se você não digere bem essas proteínas, um pedaço dessa proteína mal digerida pode servir de gatilho para, por exemplo, uma alergia alimentar, tá? Em relação à função absortiva, se você também não tem um intestino, né, colonizado ali de boas bactérias, naquele equilíbrio, o que é que acontece? Acaba que não tem uma absorção eficaz dos nutrientes.
Então, às vezes, a gente pensa em consumir alimentos ricos, por exemplo, em ferro, para evitar anemia. Mas se você não está com um equilíbrio intestinal, acaba não absorvendo esse ferro da alimentação. Por isso que é importante essas funções. Além do intestino produzir diversos hormônios e neurotransmissores também, como a serotonina, neurotransmissor do bem-estar, dentre outras funções. Eu tô adorando esse consultório, espero que vocês também. Aproveita já para deixar seu comentário aqui. Qual seria o assunto que você gostaria de ver aqui no nosso canal com relação à suplementação, à saúde? Qual é o profissional que você quer que eu traga para poder ajudar no seu dia a dia? A próxima pergunta eu quero fazer para Tamara e tem a ver com relação à flora intestinal. Existe alguma relação com o desequilíbrio da flora intestinal e a obesidade? Na verdade é o seguinte, as toxinas, que a gente encontra, por exemplo, nos corantes, nos conservantes, excesso de açúcar ou então estresse, na verdade, eles podem contribuir para a gente aumentar a permeabilidade intestinal. Então, a partir do momento que acontece isso, a gente contribui para, ou melhor, nesse sistema, contribui para aumentar a inflamação do tecido adiposo, que é o tecido de gordura. Imagina quando a gente tem uma ferida, quando ela está inflamada, ela não fica vermelha, não fica inchada, é a mesma coisa que acontece com o nosso tecido adiposo. Então, ele incha, então nesse inchaço isso vai contribuir para aumentar a gordura corporal, aumentar o peso e também aumentar, no caso, evoluir para uma obesidade, se não tomar cuidado com esses fatores. Uma outra questão também que a gente vê muito em consultório hoje em dia são que as pessoas que não dormem direito ou que dormem pouco, ou quem tem insônia. Só que o que as pessoas não sabem muitas vezes é que isso pode contribuir sim para o ganho de peso, pode contribuir para a obesidade, porque a partir do momento que você dorme pouco, você aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso vai aumentar a inflamação do tecido adiposo, que é o tecido de gordura. Então as pessoas que dormem pouco, dormem menos do que, por exemplo, 6 horas por noite, isso pode sim ser um fator preponderante para essa pessoa ganhar peso, engordar. Sinara, a gente fala muito nos dias de hoje sobre probióticos e eu sei que a Vitafor investe muito em cima disso. Agora, me fala um pouquinho sobre a relação de probiótico e combate à obesidade. Então, Ana, o intestino, ele é o grande regulador de todos os órgãos do corpo. É o que muita gente não sabe. Uma flora intestinal desregulada, ela contribui para a obesidade. Por quê? De que forma, Se essa flora está desregulada, pode causar interferência no sistema nervoso central, nos neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, e o paciente fica mais ansioso, mais depressivo, com isso ele come mais, levando à obesidade. Também age diretamente na tireoide, mudando a composição hormonal, fazendo com que esse paciente possa ficar com hipotireoidismo. Isso leva a um metabolismo mais lento, o paciente fica cansado, não perde peso, e também age diretamente na adrenal, na produção de cortisol, o que leva também ao estresse, ao ganho de peso. Então, é muito importante não só o paciente seguir uma rotina alimentar boa, procurar um profissional da área da saúde, um nutricionista, reeducar a alimentação, fazer uma alimentação regrada, ter uma rotina alimentar e dentro dessa rotina o nutricionista vai inserir os probióticos. Isso é muito importante. Agora tem uma outra dúvida que eu tenho certeza que não é só minha, que é com relação ao tempo da utilização de um probiótico. Eu tomo durante uma semana, 10 dias, um mês ou eu posso tomar todos os dias? Quem vai falar sobre isso com a gente é a Edivânia. É até positivo fazer o uso contínuo, mas é interessante ter um acompanhamento para fazer a periodização. Então, assim, qual a dosagem, concentração, horário, Porque em cada sintomatologia a gente acaba colocando de uma forma e uma dosagem um pouquinho diferente. Até para completar o que a Sinara pontuou, se a gente precisa mudar o hábito alimentar do paciente, precisa mudar o estilo de vida do paciente e mudando tudo isso, automaticamente os lactobacilos eles vão fazer um efeito mais positivo ainda. Mas, junto com os lactobacilos, eu acho que vale a pena incluir as fibras. As fibras elas vão ter um efeito duplo, tanto na parte que ele vai ser um alimento para cepas se desenvolverem e restabelecer no intestino, mas quando a gente fala de obesidade, ele vai ter um efeito aí da saciedade. Então, automaticamente a gente diminui esse apetite, Então a fibra vai ter esses dois efeitos e pensando na obesidade, ela tem um efeito melhor aí. Junto com as fibras e os lactobacilos, eu acho que a gente pode pensar também nos polifenóis. E aí a gente tem uma gama, Então o café, o cacau, a alcachofra, o café verde, os berries, a maçã, o açaí.
Então todos esses, né, compostos vão ter um efeito mais positivo e pode fazer isso o uso contínuo. Caroline, preciso muito da sua ajuda. Eu preciso que você explique pra gente como é que eu faço para ter uma alimentação saudável e usar o probiótico. Qual é a regra? Como é que eu faço? Bom, Ana, primeiramente, antes da gente pensar na suplementação de probióticos, os indivíduos eles devem mudar o seu estilo de vida, certo? Mudar a alimentação. O que a gente vê na prática clínica é que as pessoas estão se alimentando de maneira muito errada, com muita gordura, álcool e açúcar. As gorduras, os sais biliares, eles vão tornar a nossa mucosa intestinal permeável. O álcool também vai destruir essa mucosa intestinal e o açúcar. Os fungos, eles se alimentam de açúcar, podendo ocasionar algumas doenças. Por isso é importante a alimentação rica em fibras, como a colega falou, raízes, diminuir a carne vermelha, para gerar um equilíbrio físico e mental no paciente. Eu acho que todo mundo está querendo saber agora quais são os produtos, quais são os probióticos que a gente tem que usar e que a Vitafora tem para oferecer para a gente. Elane, conta pra gente. Então, a Vitafora ela nos mostra os produtos, os probióticos, né, de duas formas, em sachês e em cápsulas. Os sachês a gente pode facilmente abrir e dissolver na água, no chá, no suco, de uma maneira muito tranquila. As cápsulas a gente consegue utilizar para aqueles pacientes que têm dificuldade para a deglutição de líquidos. Por exemplo, um paciente que faz cirurgia bariátrica, logo após a cirurgia, tem uma concentração de volume reduzido na ingestão. Então a gente pode usar a cápsula, abrir a cápsula e colocar o pozinho direto na boca. Então muito fácil para utilizar. E em relação aos benefícios, como as meninas já colocaram, e como a gente está falando de obesidade, a gente pode colocar também os benefícios dos probióticos na redução do peso, circunferência de cintura e quadril. Quem não quer esse resultado, né? Gente, eu adorei esse nosso consultório aqui. Aprendi muita coisa de novo com os nossos nutricionistas. Espero que vocês também tenham curtido esse momento de bate-papo, esse momento consultório. Se tiverem outras dúvidas, pode deixar aqui embaixo pra gente, que eu prometo que ainda essa semana eu peço para os profissionais, para todos os nutricionistas nos ajudarem. Qual é a sua dúvida? Aproveita aqui o nosso espaço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não deixou o seu joinha, aproveita aqui, já está finalizando o nosso vídeo, só dá um clique aqui do ladinho, viu? E aproveita e também já deixa o seu joinha aqui em cima, é só um clique, é rapidinho. Quinta-feira tem mais consultório Vitafora aqui no nosso canal. Beijo grande e até a próxima! Fish in the sea, you know how I feel.